É isso aí. Você que está pela primeira vez ligando a sua TV aqui na TV Claré, tenho certeza que vai manter aí sua tarde sempre com a gente aqui. Nós apresentamos de segunda a sexta com a nossa equipe ação imediata pela TV Claré. Hora certa aqui, ó, 12h31 e vamos acelerar, né? Nós estamos de volta agora com a ação imediata nessa segunda-feira na TV Claré. Nós vamos neste momento falar de uma manifestação que aconteceu na cidade de Piracicaba. Centenas de produtores de cana-de-açúcar, trabalhadores rurais e representantes ligados ao setor sucroenergético se reuniram para reivindicar, solicitar, pedir melhorias ao segmento. Acompanhe comigo agora na tela da TV Claré. Bota no ar. Frases como suplicamos por atenção do governo e se eu parar, como o seu carro vai andar, mostravam a insatisfação dos produtores. A manifestação aconteceu na cooperativa dos plantadores de cana, a Coplacana, em Piracicaba, e reuniu representantes de todo o estado. Nas reivindicações, a necessidade de uma atenção especial para com a categoria, já que o ramo canavieiro, de acordo com a cooperativa, necessita de subsídio e políticas que venham a tornar o setor viável. A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, tradicional de Piracicaba e região. O estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Então nós estamos aí com todo esse povo sofrendo muito, porque hoje nós estamos a 2 safras seguidas que o nosso preço final não cobre o custo de produção. Desde 1998, o governo não mais interferiu nas negociações entre produtores e indústria. O produtor passou a ter a remuneração da cana-de-açúcar em cima da participação do preço de açúcar e etanol. Nesta safra, com todos os aumentos, o preço da cana-de-açúcar ficou menor que o custo de produção. A situação está crítica, tá? Mesmo porque com o preço defasado da cana-de-açúcar atualmente, o produtor ele não consegue manter o seu canavial, não consegue ter produtividade, não consegue pagar suas contas, entendeu? E é justamente o que vem ocorrendo, é esse manifesto que a gente está fazendo, que é justamente para que os governos estaduais e federais conseguem olhar um pouco para o nosso setor. O setor é um setor muito pujante, em matéria de tecnologia e tudo nós estamos empregando, só que isso requer custos e nós não estamos tendo incentivo disso nem. Então eu acho que a política pública é que está faltando no nosso setor. A hora que tiver, nós vamos ter sucesso, pois tecnologia e saber plantar nós sabemos. E temos um país maravilhoso onde dá condições para isso, para sermos o berço mundial da alimentação e não estamos sendo reconhecidos. A discussão sobre os rumos a serem tomados pelos produtores agrícolas contou com a presença de deputados, entre eles Mendes Tame, que atualmente é coordenador da Frente Pró-Combustíveis da Câmara dos Deputados. Pelo federal, sugestões foram apresentadas durante o manifesto. Nós vamos ter que atuar em 3 frentes. A primeira é no nível do Congresso Nacional, com propostas, e por isso essa frente parlamentar pró-biocombustíveis, para ter deputados que já estejam por dentro do assunto e que sejam os primeiros a defender essas novas propostas. Segundo lugar, a nível do governo do estado, nós temos que voltar a fazer pressão junto ao governo, o governador Geraldo Alckmin. Em terceiro lugar, voltar às ruas. Voltar às ruas. Se tem que ser no grito, vamos voltar às ruas. Para que as reivindicações cheguem até Brasília, outras manifestações por cidades produtoras de cana no país deverão ser realizadas. Nós vamos fazer via Orplana, a Orplana, que é a nossa organização do Centro-Sul, movimentar, marcar um dia que deve estar previsto para o final de agosto, a última semana de agosto, marcar um horário nas regiões principais, Piracicaba, Jaú, Capivari, Sertãozinho, Lençóis, essas principais regiões, Assis, que é outra região grande de cana, marcar isso aí, todo mundo fazer no seu município, levar seus caminhões, tratores, para mobilizar não só a população, e sim toda a cadeia que está envolvida, o trabalhador rural, o produtor rural, a indústria metal pesada, que está também passando por isso aí, e também a indústria nos apoiar para fazer uma paralisação geral num dia, e depois o segundo movimento chegar a Brasília e ser ouvido e procurar que a presidenta realmente resolva esse problema, não ficar só no papel. Tá certo, eu prefiro não comentar nada sobre esse assunto, aguardar mais detalhes, que vocês realmente tenham razão e consigam realmente esse benefício, né? Falando agora de Rio Claro, o PROCON
está investigando diversas reclamações contra a empresa que administra o estacionamento rotativo em Rio Claro. Acompanhe comigo essa matéria, vale a pena. A gente não tem nenhuma segurança, porque a gente paga e se leva o carro, a gente está enrolado, né? Eu tenho bastante dificuldade em encontrar moeda. O problema na máquina, quando cheguei, o carro tá com uma multa no carro. Então não dá nem tempo, não deu nem tempo de eu chegar aqui e lá no carro, chegar no carro. Os relatos demonstram a insatisfação pelo serviço prestado em Rio Claro. O alvo é a empresa responsável pelos parquímetros. Eu acho que o tempo de 10 minutos, às vezes precisa parar na cidade 10 minutos e hoje não tiraram esse tempo. Muitos usuários foram mais além e registraram as denúncias no PROCON. Os consumidores vão ao PROCON reclamando de tudo quanto é coisa, principalmente as moças, as monitoras não portar moedas para o motorista, né, o consumidor, quando ele se vê numa situação de ter que ir atrás de uma moeda para pôr no parquímetro, automaticamente elas já estão notificando a não regulamentação da tolerância dos 10 minutos da Zona Azul, que isso não depende só da empresa, mas depende do órgão público também, ou da Câmara, enfim, de quem regulamenta. Existem outras irregularidades e reclamadas pela forma do atendimento ao motorista, da questão do não esclarecimento se há um seguro obrigatório de quem deixa o carro na rua, enfim. O PROCON recebe diversas formas de reclamações e já há muito tempo. Diante das reclamações, o PROCON abriu uma carta investigativa para apurar as possíveis irregularidades. Se comprovadas, a empresa Hora Parque, responsável pelo serviço em Rio Claro, poderá ser multada. Esse processo está correndo já dentro do PROCON. Eu acho que num prazo de 20 dias estaremos finalizando e detectando se as irregularidades são concretas. Sendo concretas, o PROCON vai tomar as providências, autuando a empresa responsável pela exploração do estacionamento Zona Azul na cidade de Rio Claro. Que seria a multa? Sim, a multa é calculada de acordo com a movimentação da empresa fixada pelo governo do estado de São Paulo, pela Fundação PROCON, então nem eu sei o valor. Mas eu posso garantir que realmente é uma bela punição para quem não respeita o consumidor. E em contato com a empresa Hora Parque, o esclarecimento é o seguinte: como concessionária de serviços, administra as vagas das vias públicas, executando o contrato conforme determinações da licitação e legislação local. A empresa reforça que o parquímetro já emite o comprovante de pagamento da tarifa. A Hora Parque oferece para os usuários diversas opções de pagamento, por moedas, cartão recarregável e, em breve, pelo sistema Vaga Inteligente, que permite adquirir créditos para a utilização das vagas de Zona Azul pela internet, por meio de cartão de débito ou crédito, e habilitar as horas de estacionamento pelo celular em relação ao troco. Os agentes da Hora Parque podem auxiliar na retirada do ticket quando o usuário não dispõe de moedas. O PROCON também informou que uma reunião já foi realizada na semana passada, a pedido da empresa para que, se necessário, fazer ajustamento do serviço, mas a investigação ainda é realizada pelo órgão, não é? O meu comentário é rápido. Eu só quero dizer que eu fui muitíssimo bem atendido por esse pessoal, pela diretoria. Essas reclamações são diversas, eu já recebi na rua, quando estou por aí também, mas eu tenho um atendimento muito cordial, que, aliás, até parece que eu era tão importante quando eu me dirigi até o local também por algum probleminha. E por lá, todas essas informações me foram passadas, não é? Agora, em vez de pegar moeda e tal, eu vou com o cartãozinho. Aliás, eu quero cumprimentá-los e agradecer por essa boa participação de esclarecimento a todos. E ainda falando de Rio Claro, mais uma visita técnica foi realizada nas obras do Museu Amador Bueno da Veiga. Dessa vez, o promotor público, o Gilberto Porto, acompanhou e fez uma avaliação dos trabalhos. Veja na reportagem agora, roda o VT.
O projeto de construção e restauração do Museu Amador Bueno da Veiga está na fase de cobertura, com 40% dos serviços realizados. Durante a visita técnica, os responsáveis apresentaram um relatório dos trabalhos já desenvolvidos no local, como consolidação da estrutura metálica e alvenaria, implantação de muros de arrimo na área posterior do edifício e acabamento em concreto nas paredes do subsolo. Hoje a obra já se encontra num estado já de consolidação, né? Esse foi a nossa grande preocupação, né? Estabilizar essas paredes, e hoje elas se encontram já estáveis. Então já foi feita também a reconstrução das partes faltantes, né? E a estrutura metálica agora estamos finalizando a parte da cobertura. Os responsáveis afirmam que as obras iniciadas em dezembro de 2011 estão dentro do cronograma. Está indo bem. Aqui vai ter 100 toneladas, como vocês podem ver, de estrutura metálica, seja para segurar o prédio, como para manter a nova estrutura que vai ser armada para o museu. Mas quando o assunto é a entrega da obra... Isso são com os técnicos, né? Eu vejo, você falar dia tal, fica muito difícil por causa das características realmente da obra. O importante é o seguinte, a obra está acontecendo, a obra está em andamento, tem dinheiro para se fazer essa obra. Até o IPHAN solicitou que no ano que vem, né, em julho, já esteja instalado o museu. Então, para isso, a gente precisa acabar aí próximo do fim do ano, pelo menos a estrutura, para depois eles implementarem o museu. O promotor de justiça, Gilberto Porto, também participou da visita técnica, já que o Ministério Público acompanha todos os passos do projeto. Segundo ele, a ação pública movida pelo atraso no início das obras está paralisada, já que nenhuma irregularidade foi apontada. Após o incêndio, o Ministério Público da Habitação e Urbanismo ingressou com uma ação civil pública solicitando junto ao Poder Judiciário o apoio da Prefeitura Municipal para a revitalização e reconstrução do prédio. Houve uma natural demora, considerando a necessidade de emprego de verbas públicas federais, a dispensa de licitação por notória especialização, considerando a especialidade do serviço, e outros entraves burocráticos administrativos que acabou atrasando um pouco o início das obras. Estou verificando que há um empenho e uma concentração de esforços por parte da Prefeitura para revitalizar, e acredito que dentro do prazo de um ano teremos a inauguração do museu. Nós estamos com a ação civil pública suspensa, aguardando o cumprimento voluntário do cumprimento das obras, e tão logo seja inaugurado o museu, a ação será arquivada e a população terá acesso a essa identidade cultural do município. O Ação Imediata faz um intervalo super rápido. Eu vou embora agora, dar uma pausinha aqui, e volto daqui a pouquinho para a gente completar o programa para o último bloco. Não saia daí, eu volto já.